Bom dia, paz do Senhor a todos. Quarta-feira já, metade da semana, louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que venha sobre ti o Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo não traz medo, né? Repreende a covardia, repreende o mal. O Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Você pode declarar isso? Então, se é o Espírito Santo que é poderoso, ele não traz depressão, ele não traz angústia, ele não traz medo, ele lança fora todo medo em nome de Jesus. Amém? Toda honra e toda glória seja dada a ti, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então aqui a palavra do Senhor diz assim, aqui, ó, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Se você não se inscreveu no nosso canal, mas se inscreva, Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você já é inscrito, né? Que Deus te abençoe muito pelo teu gesto aí. Louvado seja Deus. Vocês são maravilhosos, maravilhosas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, aqui, olha, fala sobre ouvir a voz do Senhor. Qual voz você tem ouvido? A voz do inimigo, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, que você é um derrotado, uma derrotada, ou a voz do Senhor? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, tudo muda na nossa vida. Porque a voz do Senhor, ela ecoa, né? Sobre toda a terra. A Bíblia diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, ela é estrondosa, né? Ela transforma reinos, ela transforma vidas de pessoas, ela transforma situações. Quando Adão e Eva ali, Deus tinha acabado de pregar para eles. Deus tinha acabado de liberar a voz, né? A palavra do Senhor para eles. Teve um culto particular para Adão e Eva ali, né? Os dois ali. Deus fez um culto para eles. Louvado seja Deus. Por isso, como é importante você congregar, né? É importante, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu faço as minhas orações em casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, não é certo. Deus não abençoa uma coisa que está sendo feita da maneira errada, né? Você tem que congregar, você tem que estar junto da igreja, né? A Bíblia diz que aquele que deixa de congregar comete pecado. Então, assim, que você se arrependa, né? E peça misericórdia para Deus e volte o teu coração para Deus. Mas teve um culto ali, né? Para Adão e Eva. De repente, irmãos, Satanás vem e tenta pregar para eles também, prega para eles também em seguida. Só que Eva não prestou atenção no culto que Deus fez com eles ali. Ela se distrai e ela não discerne que é o inimigo falando com ela a segunda voz. Isso é terrível. Quantos estão nessa situação que não tem discernimento se é Deus falando ou o inimigo falando? E aí, às vezes você está na igreja e fala assim, nossa, mas o meu pastor não me deu oportunidade. Nossa, o meu pastor, ele não me ungiu a diácono, a obreiro, ele não me ungiu. Ah, mas... Aí o inimigo começa a querer pôr no teu coração as coisas que Deus não mostrou para o teu pastor ainda, que você é um obreiro, que você está preparado, né? Então, assim, e aí você quer saber mais do que o pastor, do que o líder. Ah, mas o meu líder não me deu oportunidade, né? Deus, ele sabe todas as coisas, irmãos. Se você ainda não foi reconhecido, é porque não é hora. Se você não foi ungido, é porque não é hora ainda, você não está preparado. Na hora de Deus, tudo dá certo.
Talvez você não está obedecendo da maneira que é para obedecer. Você não está fazendo. Irmãos, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas pequenas. E a gente vê todo dia as pessoas erram nos mesmos detalhes, nas mesmas coisas. Elas mentem, elas ultrapassam, elas dão desculpa, elas fazem de qualquer maneira, elas arrumam um evento no mesmo horário e deixam sempre a obra de Deus em segundo lugar. Primeiro elas falam que sim, né? Depois aparece qualquer outro compromisso, aí elas deixam a obra de Deus em segundo lugar e pega para ajudar o ímpio. Né? Aí a Bíblia fala que primeiro nós temos que ajudar os da casa, né? Os da casa, os da família de Deus, da nossa família primeiro e da família de Deus. Aí as pessoas insistem em ajudar os de fora primeiro. Tá certo ou tá errado, irmãos? Tá certo ou tá errado? Né? Joga essa responsabilidade nas tuas mãos, tá certo ou tá errado? E Deus não abençoa o que é feito da maneira errada. Deus não abençoa. Deus quer que nós voltamos o coração para Deus, ouça a voz dele, né? Ouça a voz dele e obedeça, simples assim, irmãos. Pare de sofrer, pare de se debater, pare de perder, né? Pare de perder. Enquanto você não entender que o princípio da palavra de Deus é obediência, ouça a voz. E aqui diz assim, aqui, olha, né? A palavra do Senhor diz assim, aqui, olha. Jeremias, capítulo 38, versículo 20, diz assim, olha. E disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. Aleluia. E bem dirá, e viverá a tua alma. Aleluia. Que simples, que poder é esse, né, irmãos? Que palavra poderosa é essa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Até grifei aqui. Glória a Deus por isso, olha. Não te entregará, ouve, te peço. Jeremias, o profeta, estava pedindo para ouvir a voz dele ali. Não, irmãos. Jeremias sabe que a quem pertence a honra, a glória, o poder. Jeremias falou assim, ó, ouça a voz do Senhor. Ouça, igreja, homem, mulher, irmão, querida irmã, querido irmão, querida irmã. Ouça a voz do Senhor. Ouça, irmãos, em detalhes. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus age nos detalhes. Se você não consegue obedecer os detalhes, irmãos, coisa pequena, como é que você vai obedecer coisa grande? Como é que o teu coração... Aí você vai descobrir que há um espírito de rebelião no teu coração. Porque nos mínimos detalhes você não obedece. Aí vamos dar um exemplo dentro da igreja. Deus deu a ordem, é uma coisa honrada, é uma coisa de honra. É o uniforme dos sacerdotes. Deus estipulou a cor, Deus estipulou o jeito de fazer a roupa. E você ser ungido, um sacerdote, um obreiro, um diácono, né? Um servo de Deus. É um lugar de honra que Deus está tentando te colocar. Né? Se você fizer de coração, Ele vai te honrar muito por isso. Mas aí as pessoas, elas inventam, aí elas mudam a cor, elas tentam mudar a cor, elas tentam mudar o jeito, né? É um detalhe, irmãs, é um detalhe. Uma simples regra dentro de uma igreja, muitos tropeçam nessa regra, muitos tropeçam. Muitos não querem obedecer, se debatem. Quando foi chamado para ser consagrado, foi separado para ser um obreiro, um diácono, uma autoridade ali na igreja, aceitaram. E depois fica se debatendo entre si mesmo, por causa da roupa, por causa de situações, por causa de uniforme, tropeça em pedrinhas toda hora. E qualquer regra dentro da igreja, dentro de uma organização, dentro de uma empresa,
Você aceitou ser um funcionário, participar daquele grupo. Obedeça as regras, senão você não serve para estar no quadro de funcionários. Deus fala assim, obedeça minhas regras, senão você não pode estar junto da família de Deus. Porque a família de Deus, ela se esforça para obedecer, estar no caminho e andar unida. Andar unida. Aquele que quer escapar, aquele que quer fazer do seu jeito, irmãos, não serve para estar na família de Deus, não serve. E aqui, Ezequias, né? A palavra de Deus, aí o profeta usa assim, ó, ouça a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem tirar. Se você ouvir, irmãos, a voz do Senhor e obedecer, bem tirar, vai dar certo. Não tem como dar errado na nossa vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. Por mais que pareça loucura o que Deus está falando para você fazer, faça. Olha, e viverá a tua alma. Aleluia. E viverá a tua alma, vai prosperar os teus projetos. Você vai render aí o que Deus tem colocado na tua vida. Vírgula, versículo 21. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão, os teus pacificadores te incitarão e prevalecerão contra ti. E agora, se atolar os teus pés na lama, eles voltarão atrás. Olha que terrível. Se você não obedecer à voz do Senhor, Deus vai usar mulheres para falar para você que você vai atolar nesse pecado, nesse erro. Deus vai usar pessoas para falar que você vai atolar na tua rebeldia. Mas se você obedecer, tirar bem, os teus negócios darão certo. A tua alma viverá. Você quer mais vitória do que essa que a tua alma viverá, irmãos? Que a tua alma estará viva, forte, viçosa, progredindo, rendendo, glorificando a Deus. E aqui a palavra do Senhor diz assim, olha, que Zedequias cria uma mensagem de Jeremias, cria na mensagem de Jeremias, ali do profeta. Mas o seu medo dos outros, a sua fraqueza de caráter e a sua falta de fé em Deus impediram de firmemente obedecer a Deus. Como resultado, Zedequias trouxe vergonha sobre si mesmo e a ruína da nação. Misericórdia. Então, quando você desobedece, irmãos, a voz do Senhor, né, o profeta falou assim, te peço, ouve a voz do Senhor. Ouve, irmãos, ouve. Então aqui, quando nós obedecemos, irmãos, nós vencemos. Você prospera. Deus acrescenta na nossa vida. Quando você desobedece, você traz vergonha para si mesmo. Adão e Eva trouxeram vergonha, irmãos, para si mesmo. Eles retrocederam. Eles caíram da graça. Eles estavam no melhor lugar. O filho pródigo estava no melhor lugar na casa do pai. Na casa do pai você tem afeto, você tem conselho, você tem aconchego, você tem comida, você tem alegria, você tem prazer de estar ali. Né? Então, assim, quando Zaqueu subiu numa figueira brava, mas quando ele ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que ele desce depressa. Porque Jesus falou com ele, falou, Zaqueu, desce, porque hoje eu preciso entrar na tua casa. Hoje está entrando salvação na tua casa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a única pessoa, irmãos, era cobrador de imposto, era injusto, era fraudulento, caráter duvidoso. Mas quando ele ouve falar que Jesus estava ali, passando ali, a Bíblia diz que Zaqueu não pede nada, ele só queria ver Jesus. Quem era Jesus? Ele não pede nada. Não está errado você pedir a tua cura, o teu milagre, algo para você, a tua salvação. Não está errado, irmãos.
Mas foi a única pessoa que não pediu nada. Ele só queria ver quem era Jesus. E Jesus, conhecendo a intenção do coração dele, se manifesta a ele, falando: Zaqueu, desce depressa, porque hoje entrou salvação na sua casa. Aleluia, glória a Deus por isso. Só que aqui Ezequias, irmãos, ele ouve, mas não obedece. Ele ouve, estremece, mas não obedece. Traz vergonha para si mesmo e traz vergonha para a nação. Então, quando você não obedece, além de você se prejudicar a si mesmo, você tumultua o lugar que você está, a tua casa, o teu casamento, a tua empresa, ou dentro da empresa onde você trabalha, dentro da equipe onde você trabalha. E aí acontece algumas coisas e as pessoas deixam de confiar em você, porque você não é nem sim nem não. Você fala que faz, mas não faz. Né? A palavra do crente tem que ser sim ou não, que passa disso é procedência maligna. E aí as pessoas duvidam de você pelo teu caráter, pela tua teimosia, pela tua rebeldia, pela tua desobediência. Né? Olha, e aqui fala assim que, olha, e Zedequias trouxe vergonha sobre si mesmo e a ruína da nação. Ele era rei na época, né? Era como muitas pessoas hoje que se recusam a praticar o bem, sabe o que é para fazer, mas não faz, né? Apesar de saberem que seus atos atrairão um castigo divino sobre si mesma e a calamidade sobre os outros. Então, assim, quando Jonas, ele ouve a palavra do Senhor, Jonas representa a igreja sobre a terra, ele ouve, se alegra, fala: opa, Deus falou comigo. Mas, de repente, ele não dá crédito porque Deus falou. Ele ouve, mas não obedece, não adianta nada. Se você só ser ouvinte, mas não é praticante, não adianta nada. A Bíblia diz que os dois construtores, os dois estavam no mesmo lugar, na igreja. Os dois ouviram a mesma palavra, ouviram a palavra do Senhor. Só que um, ele restaura, ele vê que estava construindo a casa dele de maneira errada e começa a construir no lugar certo, da maneira certa. Ele constrói em cima da rocha e da maneira certa. E o outro fala: ouviu também a palavra do Senhor. Estava na igreja, mas constrói a casa no lugar errado e da maneira errada. Constrói em cima da areia e não obedece às regras. Aí começou a vir o vento, a tempestade, né? Aí soprou sobre as duas casas. Aí a casa do rebelde, do desobediente cai e afunda, e grande é a queda. O do obediente, a diferença, irmãos, daquele que obedece é que vence, consegue vencer a separação, vencer o vício, vencer o mal, e tudo irá bem. E aí o construtor sábio, ele vence a casa dele. O vento soprou, a enxurrada veio, a tempestade quis assolar, mas não destruiu aquela casa. Não derrubou, não teve separação, não teve divórcio. Eles venceram aquele momento difícil ali. E aqui Zedequias, ele não vence, ele desobedece, ele não vence. Aqui é a igreja típica que não obedece, ela não vence. Além de ser envergonhada, ela traz dano na nação. E quando Jonas desobedece, ele traz mal para si mesmo. Deus mandou um vento na hora para resgatar Jonas e trazer de volta rápido, porque Deus sabia, se ele ficar um pouco na rebeldia, ele não ia sobreviver, ele ia morrer no pecado. E aqui a palavra de Deus diz que, então assim, a calamidade sobre os outros. Em capítulo 39, Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Aí se cumpre a palavra do profeta que Deus usou para falar. Olha que no ano nono, né? Olha, de Ezequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o exército contra Jerusalém e a cercaram. Aleluia. Aqui fala, para resumir, né? Olha, ano nono de Zedequias,
Né? Olha, o cerco contra Jerusalém durou aproximadamente 18 meses. Imagine um exército em volta da cidade onde você mora, não deixa entrar água, não deixa entrar comida, não deixa entrar remédio, 18 meses, 1 ano e meio. Sem recurso, sem ninguém poder sair da cidade nem entrar na cidade, trazer o que precisa na cidade. Comida, dinheiro, né? Remédio, 18 meses. Aí o que acontece? O povo começa a passar fome, o povo se desespera, aí Jerusalém é cercada, é tomada e é destruída pelo poder da palavra. Por quê? Porque eles não ouviram a voz do Senhor. E o convite nessa madrugada é: ouça a voz do Senhor sobre a sua vida. Repreende a segunda voz que vai tentar te confundir a voz do inimigo. Fica com a voz do Senhor, fica com a palavra de Deus. De tudo que você ouvir, irmão, irmã, fica com a palavra de Deus. Seja a igreja que obedece, a igreja que faz da maneira certa, cumpre as regras à risca. Não tem como você obedecer pela metade, irmãos, não tem. Deus não recebe o teu sacrifício. Deus não recebe a tua atitude, o teu louvor, a tua adoração pela metade. Deus não recebe o teu trabalho pela metade. Deus, aonde Deus está, é santo. E sem obediência, sem santidade, você não chega nem perto onde Deus está. Então, assim, não adianta você querer mudar as regras, fazer do teu jeito. Não adianta. Você vai perder tempo, você vai se desgastar. E pior, você vai ficar. Você não vai entrar no reino dos céus, porque a Bíblia diz, Deus, ele fala que tem vários grupos de pessoas que não vão entrar. Os feiticeiros, os roubadores, os afeminados, os idólatras, os briguentos, né? Tem muitos outros grupos, né, de pessoas que não vão entrar. Os desobedientes, né? Os adúlteros, os mentirosos, não vão entrar. Não vão entrar. Então, assim, que você ouça a voz do Senhor, porque a voz do Senhor vai entoar no teu coração e o Espírito Santo vai testificar que é a melhor decisão que você toma, é ouvir a voz do Senhor. É a melhor decisão, irmãos. Não é a pior. Deus sempre te coloca o melhor primeiro. O pior vem depois se você desobedece. Quando nós desobedecemos, nós ficamos com o pior. Isaías 1,19 fala assim, ó, se quiseres, se você quiser, você pode não querer, mas se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. Vírgula. Porém, se você recusar ou for rebelde, a espada do Senhor passará sobre você. Quer dizer, vai te sobrar o pior na tua vida. Não tem o meio termo, não tem o mais ou menos, não tem, né? Não tem. Diante de Deus não tem. Ou você é de Deus, ou você não é do Senhor. Bem, então aqui o convite maravilhoso é para você deixar de ouvir as outras vozes. Eu não sei quantas vozes você está ouvindo, mas que você ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, obedeça as regras na empresa, do jeito que foi te colocado para que você seja aprovado como funcionário. Obedeça as regras dentro da igreja, irmãos, para que você seja um obreiro aprovado, não reprovado. Senão você vai ser reprovado diante dos homens e diante de Deus. Você não passa no teste. Você não passa no teste. Marcou 7h30, você chega 7:45. Chega 8 horas, a não ser que você esteja trabalhando, né? Mas aí marcou um compromisso. O juiz marcou 8 horas. Você chega 8h20, ele vai te atender, irmãos? Não vai, não vai. Então, assim, obedeça as regras, ouça a voz do Senhor nos detalhes que você é aprovado. Não é em coisas grandes, mas você tem que ser fiel no pouco que Deus tem colocado nas tuas mãos. Se você não conseguir ser fiel nem no pouco, então você não consegue entrar onde Deus quer. Amém?
Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, abençoa, unge, Pai, abre o entendimento deste homem e desta mulher, Deus. O Senhor não quer, Deus, fantasia, o Senhor não quer, Senhor, discórdia, o Senhor não quer, Pai, inimizades. Pai, o Senhor quer que ouça a tua voz e obedeça a tua voz nos detalhes, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai jogando por terra todo espírito de rebelião, Pai, no coração de muitos, que eles se rebelam por tudo, eles não obedecem, eles sapateiam, Senhor, por qualquer ordem que é dada nas igrejas, nas empresas, Pai, Senhor, nos conjuntos de pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda essa obstinação para o erro, toda essa obstinação de não ouvir, querer ouvir a tua voz, querer mudar aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, mudar as regras todo momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Senhor, age pelo poder da tua palavra. Age pelo poder do Senhor, repreende o espírito de rebeldia no meio da tua igreja, repreende toda dureza de coração, toda obstinação, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, mas leva a tua igreja a te obedecer, leva a tua igreja a trabalhar para o teu reino. Pai, leva a tua igreja a entrar no teu querer, Senhor. Pai, se santificar, se arrepender, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.